O Senhor traz uma palavra que está em 1 Samuel, no capítulo 15. Convido por gentileza os irmãos a abrirem as Bíblias. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 20. E vamos orar juntos esta palavra. Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas. Os destruí totalmente. Amém. O que nós estamos aqui hoje, nos propondo, pelo poder do sangue do nome de Jesus, é falar a todos os irmãos de dois personagens que nos dão um exemplo, o modelo perfeito de homem que não se arrepende e que não reconhece os seus erros e que não se humilha para Cristo e que não faz a vontade de Deus, que a conhece. E nós vamos ver um outro homem que reconhece a sua natureza pecaminosa, clama e geme diante de Deus porque vê seus pecados, pede a purificação, se humilha diante do Senhor, se arrepende quando iluminado pelo Senhor. Veja bem, qual é o intento do Espírito em nos liberar estas palavras? Hoje nós estamos aqui sendo trabalhados pelo Espírito de Deus e a palavra para amarmos a Cristo fervorosamente. Esse é o intento de Deus nos trazer para a igreja. Porque nós somos amantes das coisas naturais, das coisas do mundo e de nós mesmos. Mas quando chegamos na igreja, nós não amamos a Cristo ainda. Então, a palavra de Deus que chega até os nossos ouvidos, ela vem trabalhar o nosso coração para que a gente possa mudar, direcionar o nosso afeto para outro lado, que é para Cristo Jesus. Somente quando conhecemos essa pessoa de maneira intensa e progressiva é que nosso coração se afeiçoa a Ele, se apega a Ele. Então quero, nesta mensagem, mostrar o que o Senhor tem para nós. Saul, como nós vimos nesse versículo, deixe aberto. Vamos olhar para 1 Samuel 15, 20 e vamos ver o que Deus quer nos ensinar, o que tem aqui de negativo, o que nós temos que nos purificar hoje. E esse é um péssimo modelo, esse é um modelo errado de como Deus não quer que eu e você sejamos no reino de Deus. Deus ungiu esse homem chamado Saul, deu bênçãos, abençoou ele, porque ele foi escolhido pelos homens. Ele é a escolha do povo, mas Deus ungiu ele, Deus capacitou ele, Deus foi com ele. Só que quando um rei é ungido por Deus, esse rei não pode reinar para homens, para o mundo ou para ele. Um rei ungido por Deus tem que reinar para Deus. Portanto, tem que ouvir as determinações de Deus de maneira atenta e obedecer e cumprir cabalmente todas as ordenanças de Deus. Pois bem, Saul disse aqui nesse versículo algumas coisas interessantes. Dei ouvidos à voz do Senhor. Não é verdade? Ele não dava ouvidos totalmente à voz do Senhor. Ele ouvia parcialmente as coisas de Deus. Ele ouvia tudo,
mas na hora de executar, executava parte do que ouvia. Então ele não foi sincero, não reconheceu a sua desobediência, não reconheceu os seus pecados nesse momento, porque Saul, ele tinha uma mente que não era convencida pelo Espírito Santo, uma consciência que ainda não estava com temor do Senhor e convencida pelo Espírito. Seu coração era inquebrantado ainda. Ele não reconhecia a sua condição de desobediente, de obediente parcial da palavra de Deus e das ordenanças de Deus. Ele não tinha humildade para reconhecer os seus pecados e gemer diante deles. Um homem que tem um coração desse tipo não pode sentir nem entender o que é graça de Deus. E assim era Saul. Ele não tinha noção do que era uma experiência subjetiva, poderosa com Deus, porque ele era um homem racional. Ele é um homem que pensava nas coisas da terra e investia para o seu futuro na terra. E ele queria manter o seu nome na terra. E ele queria obter do povo o afeto do povo, o afeto das pessoas e do mundo, dos seus súditos. E ele disse: dei ouvidos à voz do Senhor. O que ele fala não é verdade. Você sabe que Deus, ele estava falando que destruiu totalmente Amaleque. Ele poupou o melhor do gado, ele poupou o melhor das ovelhas, ele poupou o rei Agag, o rei do Amaleque. Então quem poupa o rei de Amaleque não está obedecendo uma ordem que Deus diz: vá e destrói tudo. Saul era assim, e esse é um péssimo modelo, mas nós precisamos tirar lições dos princípios que aqui estão, para que nós, hoje na igreja, nos servir ao Senhor como filhos de Deus, regenerados, e estamos nos alimentando a cada semana para crescermos e amadurecermos em vida, para andar no Espírito e desfrutar ricamente das promessas de Deus. Nós não podemos proceder e ser como este homem. Nós temos que mudar a nossa maneira de ser. Agora nós temos um outro exemplo, bem diferente desse. Esse aqui não reconhecia sua condição pecaminosa, não reconhecia sua desobediência e se achava perfeito na presença de Deus. Quantas pessoas hoje no reino de Deus se acham perfeitos e não aceitam o quebrantamento, não aceitam o trabalhar de Cristo, não querem crescer, se endurecem, não querem ouvir a verdade, não aceitam o que Deus está fazendo. Quantos estão assim, nas mesmas condições, agora, neste momento, como este homem estava? Quantos de nós já ouvimos a verdade de Deus, de como devemos andar quando estamos agora com Cristo? Em parte obedecemos, em parte não obedecemos. Por quê? Porque nós julgamos que nós somos bons. Nós julgamos que nós não precisamos de correção. Nós não precisamos de transformação. Só o que não prestava já mudamos, mas daqui para frente agora endurecemos o coração para Deus e não queremos deixar com que nosso Senhor trabalhe o que falta para que nós vivamos como verdadeiros vasos nas mãos do nosso Senhor, como instrumentos para seu testemunho de ressurreição, como instrumentos para testemunho de sua morte no Calvário. Nós não queremos nos conformar à morte de Cristo para podermos então testemunhar a sua ressurreição. Então estamos, muitos de nós, e não são poucos, que endureceram o coração para Deus
e não aceitam mais o falar de Deus que nos reprova, que nos condena e que diz que nós somos amantes de nós mesmos e que só nos preocupamos com a nossa vida e nossa casa, porque assim nós estamos hoje. São poucos os que estão preocupados com o reino de Cristo, com o corpo de Cristo, com as orações pelos perdidos, pela edificação dos que estão na casa de Deus. São pouquíssimos os que estão dispostos a negar-se para fazer a vontade de Deus. Será que a gente ouvindo essas palavras que nos expõem completamente, que nós somos cristãos que obedecem parcialmente a Deus? Ou você que está sentado e eu que estou aqui falando, eu tenho o direito de pensar e de me considerar que sou obediente e perfeito nas mãos de Deus? Eu tenho esse direito? Porque eu sei, e eu creio que você também sabe, que você não é fiel a Deus e que não segue as suas ordenanças, principalmente naqueles pontos em que nós temos que amar os irmãos e edificá-los. Nós não estamos conseguindo fazer isso. Isso é mandamento de Deus. Agora, coisas que nós estamos fazendo com grande facilidade na igreja, nos achando perfeitos, nos achando vítimas do trabalhar de Deus. Assim nós estamos. Deus manda amar, nós julgamos e murmuramos e achamos que a igreja e Deus é muito exigente para conosco. Estamos vivendo uma época que as igrejas estão praticamente vazias em muitos lugares, porque é um momento de deleite, de férias, e aí todo mundo esquece os compromissos com Deus, esquece as nossas responsabilidades com Cristo, que nunca cessa, não importa a época do ano que nós estamos. Deus nos chamou para o Espírito e a vida, e nos tirou do mundo. Mas nós insistimos em ficar desfrutando dessas coisas e jogando o nosso tempo fora, sabendo que Jesus está às portas para voltar. Então não siga esse exemplo desse homem, porque Deus deixa essas coisas nas Escrituras para que haja arrependimento e que a gente obtenha a sobriedade espiritual e que venha a chegar na presença de Deus para rasgar verdadeiramente o nosso coração e não as vestes como nós sempre estamos rasgando. Porque rasgar as vestes não dói em nós, mas rasgar o coração dói. Quero mostrar para os irmãos um outro modelo que deve ser seguido. Um outro modelo que é saudável para a nossa edificação. E esse modelo é precioso para que nós possamos copiar, mas o outro não, é para se desfazer daqueles exemplos. Nós temos o rei Davi. Gostaria de abrir com os irmãos no Salmo 51, no verso 2 até o 5. Observe a diferença. Ele diz: eu ouvi a voz de Deus, eu cumpri tudo que Deus mandou, eu sou perfeito, eu sou maravilhoso. E não reconhecia a sua desobediência, o seu pecado e sua natureza pecaminosa e a sua rebeldia contra Deus. Mas este homem, que também recebeu a unção de Deus, ele era totalmente diferente. Ele não seguia a vontade do povo, ele não seguia a vontade dele, ele seguia a vontade de Deus. Ele era perfeito na casa do Senhor, no reino de Deus. O Salmo 51, verso 2. Escute essas palavras, quanta diferença da outra. Lava-me completamente da minha iniquidade. Que mente convencida pelo Espírito da sua miserável condição humana. Era rei ungido de Israel que está falando essas palavras. Mas que não considerava o seu encargo, a sua posição com Deus. Ele considerava que Deus é tudo e ele não era nada. Porque o nosso cargo, a nossa condição espiritual na igreja não é para que eu venha me ensoberbecer e tirar proveito dessas coisas. É para mim me humilhar mais e servir mais o Senhor e os meus irmãos. É para isso que o Senhor me exalta.
me dá mais condições espirituais. Então, quanto mais um homem é quebrantado e mais espiritual ele é, mais serve a Deus, mais escravo, mais se nega e mais serve ao Senhor. Ele tinha uma realidade da sua natureza pecaminosa e tinha a realidade de que constantemente pecava contra Deus. E sabia que não era perfeito e que carecia muito da ajuda de Deus. Ele gemia sobre os seus pecados, ele tinha consciência das suas fraquezas, ele sabia quem ele era e ele via que sem Deus virava nada, não era nada, era um miserável carente de Deus. Como nós precisamos dessa consciência, desse coração quebrantado, como nós precisamos dessa mente convencida pelo Espírito Santo. E não termos as concepções de que somos perfeitos. Essas concepções falsas, que nós não somos perfeitos. Purifica-me do meu pecado. Olha só, que quanta diferença de Saul. Pois eu conheço as minhas transgressões. Você também conhece, eu também conheço as minhas. Agora, se eu conheço as minhas, não é para esconder e dizer que eu sou bom, que eu sou maravilhoso, que eu ouço a voz do Senhor, eu vou na igreja, eu oro, eu leio a Bíblia. Não. Nós temos que examinar a nossa realidade, não é as coisas que eu faço. Eu quero saber como eu estou, como eu sou, hoje, agora. É para isso que eu estou na presença de Deus, para receber luz, para saber a cada dia como eu estou. Depois do versículo 3, ele diz, o meu pecado está diante de mim, não tem como eu não ver. Por acaso você não enxerga mais os seus? Está reclamando porque Deus não te deu isso, não te atendeu naquilo, as respostas às orações, metade vem, metade não vem, alguém às vezes mais da metade não chega, respondido por Deus. Aí você acha que não está bem. Mas você tem um coração quebrantado assim, uma mente convencida pelo Espírito assim, você tem um coração pronto para o arrependimento, para ser manso e humilde na presença de Deus e gemer quando você vê a tua natureza pecaminosa? Você se humilha para o Senhor e clama? Geme? Ou você acha que ainda é perfeito? Verso 4, pequei contra ti, Senhor, contra ti somente fiz o que é mal. Ele sabia disso. Todo dia nós fizemos isso. São poucos os que enxergam isso e têm realidade da sua própria condição. De maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Está pronto a receber toda a disciplina e correção de Deus com amor e sempre ficar vinculado a Cristo, mesmo sendo corrigido e disciplinado. E buscar mais o Senhor e se humilhar mais diante do que acontece. Senhor, quantos Saul tem na igreja e quantos Davi? Se você analisar esses, o que Deus quer produzir na igreja são esses Davis, todos aqui. Esse Davi aqui. Deus quer isso para nós. Depois ele sabia de onde ele veio. Eu sou produto da árvore do conhecimento, eu nasci em iniquidade, eu já vim do ventre contaminado, preciso do teu sangue, preciso, Senhor, do teu amor, da tua misericórdia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite, para me manter obedecendo a tua lei, a tua palavra. E quanto mais tu me fazes enxergar minha natureza, mais eu me vinculo a ti, Senhor, porque eu tenho revelação da minha dependência de ti, Senhor. Olha, irmão, não sei se você receberá essas palavras hoje, mas se receber, vai ser muito abençoado a tua vida daqui para frente. Que Deus abençoe a todos vocês.